Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre história. E o que especificamente a gente vai falar sobre história? A gente vai estar falando aqui sobre um texto do Fernando Nicolazzi, né, que se chama A Sombra de um Mestre, Gilberto Freire como leitor de Euclides da Cunha, que é um texto de 2010. O que esse texto procura estudar? O que ele procura mostrar para a gente? Ele procura mostrar uma relação entre dois autores brasileiros muito importantes, que é o Gilberto Freire e Euclides da Cunha. Eles estão separados ali as suas principais obras em torno de 3 décadas e vão ser obras muito importantes, vão ser marcos mesmos na escrita da história e da literatura do Brasil. Então, o Fernando Nicolazzi, em seu texto, vai tentar estabelecer essa relação, né, do Gilberto Freire como um leitor da obra de Euclides da Cunha. E a gente vai ver que nessa relação, o Gilberto Freire vai destacar não tanto as semelhanças, mas mais as diferenças que as suas obras vão ter. Então, para a gente, às vezes vocês podem estar um pouco perdidos aí, a gente vai falar um pouco mais sobre quem é o Euclides da Cunha aqui para vocês se situarem melhor. Então, o Euclides da Cunha, ele nasceu ali por volta de 1863 e ele perdeu sua mãe muito cedo, aos 3 anos, e foi criado pelos tios ali no Rio de Janeiro, na cidade de Cantagalo. Ele cresceu, ele estudou na escola politécnica e teve também uma formação militar. Então, na sua fase adulta, ele se mudou para São Paulo, onde ele trabalhou no jornal A Província de São Paulo, que hoje é o jornal Estado de São Paulo, já era um jornal muito importante na época. Então, nessa sua trajetória, ele vai se tornar correspondente, no caso da Guerra de Canudos, onde ele ficou ali trazendo informações para o jornal, né, por estar mais próximo ao conflito. E essa proximidade sua com esse evento vai proporcionar para ele, né, uma alavanca importante para ele estar escrevendo a obra principal, né, que é Os Sertões, que é uma obra que vai tentar fazer uma interpretação do Brasil, não mais pelo uma ótica da metrópole, mas pelo âmbito sertanejo do Brasil. Ele vai considerar como essa sendo a verdadeira face do Brasil, o sertanejo. Então ele vai fazer uma descrição sociográfica, uma descrição geográfica de clima, de modos de vida do sertanejo no Brasil. E então essa obra vai ser um marco importante, né, para a interpretação do Brasil nesse momento. E para falar mais sobre o Gilberto Freire, a gente trouxe aqui um depoimento do professor André de Lemos Freixo, que é professor aqui na UFOP, que vai dar para a gente um panorama muito bacana sobre o Gilberto Freire e sua importância como um escritor brasileiro. Bom, vocês me perguntam sobre o Gilberto Freire, em especial a obra, né, Casa Grande Senzala, que foi publicada em dezembro de 33. Por vezes há uma confusão nas datas, né, parece 34, 33, mas ela foi publicada em 33. Só que muita gente só tomou conhecimento da obra em 34. Sem dúvida nenhuma, é um texto importante, né? Quer dizer, é um texto não apenas pelo momento em que ele aparece no cenário intelectual brasileiro, que é a década de 1930, né? Profundamente marcada pela Revolução de Outubro, né, de 30, todo o movimento de uma nacionalização, o início, né, de uma busca cada vez mais, não início efetivamente, mas uma guinada, digamos assim, numa tentativa de definir o que é o Brasil, né, e Casa Grande Senzala acaba ocupando um lugar que, por uma tradição, digamos assim, um pensamento histórico, historiográfico, sociológico, é uma posição de prestígio, né? Apesar de ser caracterizado como um ensaio histórico ao lado de outros, né? Ele inaugura, de certo modo, ou pelo menos dá forma a um tipo de interpretação do Brasil que tem por pretensão definir o que seria, digamos, uma autenticidade brasileira, aquilo que posteriormente viria a se chamar de uma brasilidade. De modo que Casa Grande Senzala é um grande modelo interpretativo, de certo modo. Quando eu digo grande, eu digo no sentido da sua tentativa de uma sistematização, né, da compreensão de que seria um complexo cultural brasileiro, né? Qual seria a especificidade, por exemplo, da
do Brasil, né, em comparação, por exemplo, com outras sociedades que foram igualmente colonizadas, né, e que também tiveram uma presença muito marcante, né, das grandes plantações, dos latifúndios e da exportação, né, de produtos, né, commodities e produtos oriundos dessas grandes plantações. E o que seria esse Brasil arquetípico para o Gilberto Freire? Né? Esse complexo cultural que seria o produto desse, né? De certo modo é uma apropriação que o Gilberto Freire faz de um topos que já vem desde lá do von Martius, né? A questão das três raças, né? E de três raças que teriam encontrado o seu lugar, a sua razão de ser, né? E a sua própria forma de vida, digamos assim, no complexo da Casa Grande Senzala, que nada mais seria do que um complexo de um engenho de açúcar, tá? Uma propriedade fechada, né? Na qual haveria uma figura central, o senhor de engenho, que deteria o poder de decisão sobre tudo o que aconteceria ali. Então isso daria ensejo, digamos assim, para pensar o porquê do nosso patriarcalismo, né? O porquê da nossa relação, digamos assim, tão próxima, digamos, com a violência, né? Uma vez que o complexo da Casa Grande Senzala seria, por definição, né, um lugar no qual a violência é o que rege, é o que comanda, é o que define não apenas as relações humanas, mas também os lugares, né? Esses lugares, o lugar da mulher, o lugar da criança, o lugar do escravo da plantação, o lugar do escravo, né, da casa, né? O lugar do pároco ou do capelão, né? O que define uma relação na interpretação do Gilberto Freire muito curiosa, eu diria, muito específica com a própria religiosidade, né? Uma vez que essa religiosidade estaria sempre à luz do que o senhor de engenho definiria como possibilidade ou não. Quer dizer, a capela ela ficava no interior de uma propriedade, tá? E no interior de uma propriedade com um dono que define o que pode e o que não pode acontecer ali, né? Então esse complexo cultural no qual ele, aprofundando, né, as suas interpretações, ele de certo modo, né, representaria essa cara do Brasil, né? Então o Brasil enquanto uma sociedade teria a sua gênese, digamos assim, a sua estrutura, né, fundada nesse universo. O Gilberto Freire estaria sempre procurando um relativo equilíbrio entre esse, né, um equilíbrio que nunca é perfeito, né, que ele vai chamar lá a tese do equilíbrio de antagonismos, né? Como pode uma relação tão próxima, uma relação de uma proximidade tão grande no interior de uma propriedade como essa, né, ser ao mesmo tempo tão mobilizada por um afeto muito grande, mas igualmente por uma violência muito grande. Então, esse equilíbrio sempre tenso, né, dificilmente e muitas vezes, né, possibilitando a desmedida, a híbris, né, é uma parte desse universo de compreensão do Brasil, que tem, né, digamos assim, méritos e deméritos, né, que já vêm sendo apontados desde pelo menos a década de 1940, né, por nomes como Abdias do Nascimento e tantas outras pessoas, de que talvez a leitura que o Gilberto Freire tenha feito seja demasiadamente positiva dessa estrutura, né? O que não é algo completamente impensável na medida em que o Gilberto Freire é um produto, de certo modo, desse universo, né? Ele foi criado no interior de um engenho, né? O que significa dizer que o Gilberto Freire estaria, por exemplo, do ponto de vista de quem estaria ali, né, na varanda da Casa Grande, observando essa dinâmica social. Quer dizer, o seu lugar, não seria um lugar qualquer, não é? Então ele tem há muitas críticas ao pensamento do Gilberto Freire, né? É um texto que aparece no momento em que os discursos de modernização do Brasil, né, eram discursos que apontavam para uma modernização inglesa, norte-americana, francesa, né? E o Gilberto Freire apontava para o contrário, ele apontava para o quão esse tipo
modernização progressista, futurista, utópico, digamos assim, né, de uma modernização das instituições do Brasil, etc., seria o avesso daquilo que nós possuiríamos enquanto uma estrutura cultural. Então, de certo modo, tem uma certa leitura que, com alguma frequência, é taxada de nostálgica, conservadora, né, porque, de fato, o que o Gilberto Freire está, de certo modo, tentando apresentar, não apenas no Casagrande Senzala, mas os livros que ele publicou em sequência, digamos assim, nas suas interpretações históricas, né, é que todo esse esforço de uma modernização, né, mais europeizada, digamos assim, deformava o que haveria na nossa estrutura, e isso geraria mais problemas do que propriamente soluções. De certo modo, é um texto que está dialogando com as iniciativas modernizadoras do Brasil, né? Que está tentando apresentar uma outra cara de Brasil, que não é essa cara que quer se tornar, digamos, metrópole, né? Mas que possui características próprias, méritos próprios, modos muito específicos e adaptados ao nosso universo, à nossa geografia, ao nosso clima, de alimentação, de vestimenta, né? Quer dizer, nós não precisaríamos estar todos vestindo calça jeans, né? Segundo, de certo modo, né, o pensamento do Gilberto Freire, não precisaríamos estar usando, né, roupas compridas, né, terno e gravata num sol de 50 graus, porque haveria outros modos de vestimento e, portanto, de moral, de costumes, etc., adaptados à nossa realidade, né, e não uma realidade que deveria ser importada de fora. Então tem essa dimensão, né, de modo que é um texto seminal para grande parte dos intérpretes do Brasil, da história do Brasil, já foi muito criticado, né, conheceu, digamos assim, o céu e o inferno ao longo do século XX, e ainda é um texto instigante, ainda é um texto que mobiliza trabalhos de interpretação sobre ele, né, sobre o que significava, qual era o lugar do Gilberto Freire na intelectualidade daquele período, como o próprio Gilberto Freire, né, o que ele mudou, digamos assim, nos seus trabalhos posteriores, mas independentemente disso, Casagrande Senzala continua sendo um trabalho que nos move, que nos interessa, seja a partir de uma perspectiva crítica, muito crítica, seja a partir de uma perspectiva mais, digamos, elogiosa, de reconhecimento dele como uma peça-chave aí dessas tentativas de decifrar o enigma do Brasil. Então, já que agora a gente conhece um pouco mais os dois autores, a gente pode entrar um pouco mais a fundo no texto do Fernando Nicolasi, onde que ele vai tratar assim, da perspectiva do Gilberto Freire como leitor do Euclides da Cunha, né? Como que o Gilberto Freire vai ler e vai tratar aquela obra. Então, aqui o Nicolasi vai explicitar no seu texto, né, que o Gilberto Freire considera que a ciência, o ofício dela é explicar e descrever os fenômenos. Já a literatura, ela serve não tanto para explicar ou descrever, mas sim para levar à luz dos nossos olhos algum fenômeno. Então, o que o Gilberto Freire vai considerar é que a obra do Euclides da Cunha ela está muito mais próxima, né, da literatura do que da ciência, porque, apesar dele não descrever a fundo, cientificamente falando, ele vai trazer à luz uma situação que estava, por muitas vezes, ignorada e encoberta por outras camadas, e ele vai ali, cava e mostra aquilo para a gente. Então, de certo modo, né, o Fernando Nicolasi ele vai apontar que o Gilberto Freire tem uma relação muito ambígua com essa obra do Euclides da Cunha. Ele vai criticar um pouco o Euclides por, né, ter generalizações muito amplas do que seria o Brasil, no caso, ele querendo levar essa perspectiva do sertão e colocá-la como uma constante do brasileiro, não somente no eixo temático, né, porque o Gilberto ele não considera tanto o sertão, mas aquela estrutura escravocrata que ele vai considerar como mais importante, né, para a configuração social brasileira, mas também num eixo de abordagem, já que
O Euclides da Cunha ele tem uma abordagem muito mais biológica do que sociológica na sua obra. Então, esses dois autores eles vão assumir diferentes chaves de interpretações para o que eles considerariam que seriam essa especificidade brasileira. A gente tem ali como já foi mencionado, Gilberto Freire, considerando a estrutura escravocrata dentro da Casa Grande Senzala, né, aquela configuração de uma dominação patriarcal e como essas relações se davam ali dentro. Já por outro lado, o Euclides da Cunha ele vai considerar como uma chave de interpretação para o Brasil o sertão e vai se voltar mais para um lado de origem, o bandeirante e o indígena, né? Então, o bandeirante ali que vai desbravar um território não explorado, no meio de desencontros e encontros, né, no caso, indígenas, e uma origem, né, de quase um nômade, né, de um viajante que a todo momento está viajando, procurando melhores condições para a sua sobrevivência, se adaptando. Então essa vai ser a chave de interpretação do Euclides para o Brasil. Ambas as interpretações, sem dúvidas, foram extremamente importantes, foram marcos na literatura e na historiografia brasileira, e são até hoje muito cobiçadas em curso, são estudadas insistentemente nos cursos superiores, e de fato são obras que você não pode passar, né, no curso de História do Brasil sem atravessá-las. Pegando aqui uma citação da obra Casa Grande Senzala no prefácio, a primeira edição, na página 25, né, Gilberto Freire, né, para interpretar o Brasil conforme a sua obra, diz: nas casas grandes foi até hoje onde melhor se exprimiu o caráter brasileiro, a nossa continuidade social. Então é isso. Espero que tenham entendido um pouco mais sobre, né, algum dos intérpretes, né, da história do Brasil, e até a próxima.